Graça e paz do Senhor Jesus. Posso ouvir um amém da Igreja Gloriosa? Você pode se assentar. Obrigado, Ministério de Louvor. Eu fiz uma oração dizendo: Senhor, nessa noite só traz o povo bonito de Poços de Caldas. Então quem não veio, né? Eles que lutem. Aqui está o povo mais lindo dessa terra. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus por estar vivo, estar pisando num solo santo. Estar aqui em Poços de Caldas, da Igreja Metodista, é muito profético para a minha vida, para a vida da Rosana. Então, ver, por exemplo, estas paredes sendo quebradas, tudo sendo ampliado. Oro a Deus para que mais uma vez o Senhor nos chame, porque, como eu sempre falo, hoje nós estamos no ministério itinerante. Eu posso andar um pouco, né, pastor? Não é pecado não, né? Eu posso andar um pouco. Ficar mais perto do povo. Vai, né? Eu não sou metodista. A Rosana é metodista. Você sabia que a Rosana é metodista de nascença? Depois ela se desviou, foi para presbiteriana, mas enfim, ela está aqui de novo. O coração aquecido, né? John Wesley. Mas é muito profético estar aqui, porque quando nós começamos o ministério itinerante, eu sou pastor há 36 anos. Eu sou músico de carreira, sou psicanalista. Até eu estava brincando, pastor, acho que eu vou ficar até esse finalzinho de ano, porque só de ficar lá no Nelsinho, na Patrícia, agora eu vou atender gente na Irlanda. Olha que chique, gente, nos Estados Unidos, né? Então, assim, é muito gostoso. Mas o gostoso é ser pastor. Há 36 anos pastoreando, e há 3 anos nós começamos o ministério itinerante, onde nós não temos um centavo de salário. E olha como que a CUT está boa, gente. Olha como que ela está lindona. Eu não estou falando isso para você ficar com dó da gente, mas para dizer que quando nós estamos no centro da vontade de Deus, esse é o melhor lugar para a gente estar. Mas quero dizer para vocês que é profético estar aqui, porque quando a gente colocou diante de Deus, a minha oração é sempre essa: Senhor, coloca o nosso nome no coração dos líderes, dos pastores, das pastoras. Fabrício. Se for, por exemplo, campanha de mulheres, Rosana. Se é casais, Fabrício, Rosana, Fabrício. E vocês podem perguntar ao pastor Ezequiel: eu nunca liguei para o pastor Ezequiel, mandei recado: ei, pastor, estou com saudade, não vai levar a gente? Não. Eu estou aqui numa agenda de Deus. Mas por que é profético estar aqui nessa noite? Porque a primeira agenda, há 3 anos atrás, foi nessa igreja. Toda vez que nós viemos naquela semana da Páscoa, né, foi uma conferência de avivamento, né, e o Rosana estivemos ministrando, eu me lembrei disso também. Eu acho que eu creio que eu falei para a igreja. Então, para mim é muito simbólico, no mundo espiritual, estar aqui nessa noite. Porque vocês foram sim e o amém de Deus para o nosso ministério. Eu lembro que Rosana falava para mim assim: Fá, você é muito entusiasta, você é cheio do Espírito, você gosta, mas talvez não seja da mesma maneira. Nós voltamos para Londrina, né, nos colocamos lá, e eu falei: não, Deus vai suprir. Então, a partir do último final de semana de outubro de 2022, foi quando eu estive aqui, Deus fez uma agenda tão linda naquele final de ano. Por exemplo, ninguém marca coisa de última hora, mas Deus marca. Deus tem uma agenda que está acima da nossa. E aí, todo mês de novembro, nós estivemos pregando, às vezes em lugares diferentes. Inclusive, nesse último final de semana de outubro, eu estava aqui, Rosana estava lá em Paranaíba, no Mato Grosso do Sul, e a gente voltou para a nossa casa para a gente só buscar a nossa mudança e vir para Londrina de novo. E aí, em novembro, Deus abriu as agendas. Dezembro, a gente só parou para poder descansar no Natal com a família. Janeiro, gente, ninguém marca nada. Era semana de oração, não sei aonde. Deus tem suprido todas as necessidades. Então, nós estamos aqui numa agenda de Deus essa noite, né? Então, eu também quero apresentar a Rosana para quem não conheceu. A Rosana é a parte inteligente do casamento. Hoje muitas mulheres no acampamento foram lá me abraçar, mas ela é maravilhosa, deixa a gente com gosto de quero mais. Eu sou pastorzão, fanfarrão, santista, ore por mim, Deus abençoe, em nome de Jesus, né? Mas amo futebol, tá? Perdão se eu falei de futebol no público. Quer dizer, não foi o público tá ali, então estou tranquilo, estou livre. Mas se você ficou chateado, me perdoe em nome de Jesus. Pronto, estou liberto. Se você não me perdoar, você não vai para o céu. Pronto, continuando. Rosana é jornalista de carreira, foi para a televisão há muito tempo, hoje é escritora. Se você deseja, né, inclusive deixar um legado, você quer, de repente, colocar o teu testemunho em livro, você procura a Rosana ali, tem o cartão dela, você quer colocar as tuas ministrações, querem fazer, de repente, um livro do pastor, né? As pregações do pastor, o testemunho do pastor, enfim, né? Abençoa ele. A gente está ali, hoje nós vivemos desta maneira, né? É assim que a gente se move.
E ali nós temos as tendas do apóstolo Paulo. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele em todo tempo servia a igreja. Muitas vezes as ofertas ele deixava na própria igreja, porque ele tinha um compromisso de estar livre dessa área, então ele ia e fluía no reino. Então ele fabricava tendas, como Priscila, como Áquila, para poder ser esse nosso sustento. Então ali são as nossas tendas. Ali tem material para todas as idades. Ali tem desde um chaveirinho, por exemplo, que tem um propósito. Ele é uma lâmpada que acende, chama-se Luz do Mundo. Então, quando a criança compra ali, eu já pego ela e falo, você é luz do mundo, você tem que ser obediente, você não pode brigar, você não pode bater, beliscar, morder, enfim. Né? Tudo tem propósito. Então, ali, tudo que você adquirir, você vai estar abençoando o nosso ministério e o ministério de outras pessoas também. Então, ali, por exemplo, tem um livro da pastora Rosana, que é escritora, né? Depois você até pode abrir, ela já faz a dedicatória para você. Esse é o Depois da Festa, são passos para a vida conjugal, para o casamento. Tem este aqui, por exemplo, que se chama Ressignificação. Esse aqui nós vendemos para uma missionária da nossa igreja local, na comunidade de Peniel, lá em Londrina, que Deus tirou ela literalmente de um centro de prostituição e levou ela para ser uma mulher de Deus, cheia do Espírito, vivendo em santidade. E aqui tem a história dela, é muito tremendo. Este aqui é de um filho espiritual, pastor Paulo, a pessoa Espírito Santo. O Espírito Santo, ele simbolicamente, a gente fala pomba, vento, mas ele é uma pessoa. E esse aqui é o segundo livro do pastor Paulo, o primeiro está lá também, que é sobre cura e libertação, é a história dele. Para vocês terem ideia, ele foi um homem tão endemoniado, quando ele chegou para a igreja, que ele vivia armado, com uma faca, com outras coisas, porque ele não conhecia o pai, ele tinha uma ira tão terrível que ele andava armado porque ele sonhava em conhecer o pai dele para então matá-lo. E ele viveu debaixo de demônios. O livro que tem lá com a libertação, só temos mais 2, inclusive já esgotou. Tudo a Rosana que está editando. E ali conta toda a história, tem as orações que ele fez, ele chegou endemoniado, literalmente, para a igreja, mas Deus fez uma grande obra na vida dele, e este aqui é o segundo livro, porque ele é um homem muito ligado ao Espírito Santo, todos nós temos que ser, mas ele é sobrenatural, e este aqui é um livro também que temos ali alguns exemplares. Este aqui é um livro da pastora Rosana, tem outros lá, mas eu só dediquei esse aqui para a gente começar a pregar. Força e Feminilidade são 20 mulheres da história, como, por exemplo, Susana Wesley, como, por exemplo, a esposa do reverendo Billy Graham, a filha mais velha do Billy Graham, ou mais nova, que passou por muitas lutas, gente como a gente, e Deus ressignificou, restituiu. Então, Rosana fez um trabalho de historiadora, e Deus honrou. Eu orava tanto, falei, Deus, honra a Rosana, porque a Rosana topou ir comigo para o Ministério Itinerante. A gente tinha muita estabilidade, muito honrados, muito amados pela igreja. Quando fomos para Londrina, várias denominações queriam ligar a gente de alguma maneira, mas a gente entendeu que era o tempo de Deus. E, de repente, se esgotou esse livro, Força e Feminilidade, e eu tinha dado de presente, eu sou muito amigo do pastor José Gonçalves, e eu creio que a gente entregou esse livro, a primeira edição, que foi independente, para o Douglas, para a Val, e a Val leu várias vezes, Helena Tanui, várias pessoas colocaram, inclusive tem o prefácio de Helena aqui, enfim, a gente recebeu uma surpresa. A Val entrou em contato com ela dizendo, Rosana, enfim, nós do Dizascope queremos recolocar o teu livro agora com o nosso selo. Então, olha que milagre de Deus. Gente que vive pela fé, então isso aqui é um legado de Deus. Aí ela já foi no podcast, famosa, gente. Eu sou o marido da pastora Rosana, sabe? Que coisa linda. Então, isso aqui é um legado. Mulheres que marcaram a história. É uma abordagem não feminista, porque Deus criou o homem para ser masculino, mulher para ser feminina, papéis muito certos, corretos e plenos, e a gente não precisa levantar nenhuma outra bandeira e nenhuma outra instituição que já não seja a igreja que já foi fundada por Jesus Cristo, né? Então, aqui é um legado. Mulheres que foram colocadas em masmorras, mulheres que foram as esposas reformadores, né? Nós acabamos de passar pelo dia da Reforma Protestante, como Ana Zwinglio, né? Como a esposa de Lutero, de Calvino, várias mulheres que também, da sua maneira, marcaram. E homens podem ler também. Então, tem muito material ali, tem também para crianças. Esse aqui, por exemplo, é um devocional para o ano inteiro. Para tirar a criança do celular, do tablet, daquelas coisas que Jesus... Tem, inclusive, QR Code que dá para ouvir as ministrações também, né, diárias. Tem muita coisa ali. E também tem o nosso trabalho fonográfico, que não temos mais CDs, mas você tem ali, eu mandei trazer da China, pendrives específicos. Esse aqui é um violão, tem 3 cores ali, tem um CD meu ao vivo,
tem também um CD coletâneo, que eu gravei com bastante gente, inclusive tem uma música ali com um pessoal novo, chamado Roupa Nova, que gravaram, fazendo backing vocal para eu cantar, uma música gospel, porque eles têm que cantar as nossas músicas, não eu as deles, né? E uma banda da Renasceu, da N-Bless. Então tem muita coisa de qualidade ali, tem CDs para crianças, tem cursos para homens, que é uma motinha, tem ali um piano, que é uma pregação minha na Lagoinha, no Culto Fé, com o pastor André Valadão, e também um CD que foi criado nas madrugadas, o teclado ali, piano e voz, 17 músicas, e tem ali um também com aqueles hinos mais antigos, né? A gente até ouviu, né? Porque ele vive, né? Glória, glória, aleluia, aqueles mais antigos. Santo, 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 só a capela, só a minha voz com improvisações vocais, não tem instrumento nenhum, mas são 20 hinos inspiradores também. Então, ali tem o nosso material, seja um parceiro nosso, tem pulseirinha, tem chaveirinho, e quem não puder pagar, paga coração, enfim. Mas o importante é você entender que ao adquirir, você vai estar abençoando o nosso ministério e o ministério de outros que também a gente está abençoando. Mas essa noite, pergunte para a pessoa que está do seu lado, qual o tamanho da sua fome? Qual o tamanho da sua sede? Pergunte para a pessoa do seu lado, qual o tamanho da sua fome e da sua sede? Porque é o tamanho da sua fome e da sua sede que o Senhor vai te saciar. Nós temos as redes sociais, você vai receber depois essa ministração, porque eu vou entregar depois para o pastor em PDF, todos vocês vão ter essa ministração. E eu quero, antes de começar a ministração, falar o seguinte. Eu, como todos vocês, precisamos a cada dia mais e mais disciplinarmos a nossa vida devocional. E uma experiência que eu tenho tido, e é uma experiência que há anos eu já estou fazendo, é uma experiência de trabalhar os originais. Quando os originais eles vêm para a língua portuguesa, não é que empobrece, mas nós precisamos escolher uma daquelas palavras, porque todas as palavras hebraicas, um pouco de aramaico no Antigo Testamento também, e o grego no Novo Testamento, elas são chamadas palavras polissêmicas, ou seja, elas têm muitos significados. É mais ou menos como você vê um dicionário, cada palavra tem vários sinônimos. E é muito interessante que, para a língua portuguesa, o maior milagre foi, então, na língua portuguesa, você tirar uma das palavras e conectar tudo para a gente poder ter a nossa Bíblia. Porém, é muito importante você entender que, quando a gente vai para o original, não é que é empobrecido no português, mas é enriquecido quando a gente vai para os originais. E é muito interessante que eu não conversei nada com o Ministério de Louvor, mas eles cantaram uma canção que é muito linda, uma canção bíblica, eu gosto de canções bíblicas. E o Daniel de Souza tinha oportunidade, ele era da nossa igreja em Santos, eu sou de Santos, tudo que é bom sai de Santos. Você vê Pelé, você vê Robinho, não tá mal agora, mas vai se converter de novo. Neymar, voltou, começou, mudou o jogo, né? Empatamos com Fortaleza, olha que grande jogo. Cruzeiro Marítimo, quer ir? Tem que sair de Santos. E o pastor Fabrício saiu de Santos também. Então, o Daniel de Souza tem a oportunidade de conhecê-lo, de estar até em dia de ensaio da gravação dos Frutos do Espírito. Né? Muitos irmãos da nossa igreja estão na comunidade deles, né? Na nossa igreja presbiteriana independente lá em Santos, a Getsemane. E essa canção, ela é muito tremenda, porque ela fala que o nosso Deus é um Deus poderoso, o Senhor dos Exércitos, poderoso na guerra. E a pregação que eu tenho hoje é sobre guerra. Nós vamos sair daqui arregimentado, pisando firme em nome de Jesus. E é muito interessante, você vai entender como nos originais a gente aprende isso. Porque, por exemplo, não entenda que é um fato isolado a mega operação que aconteceu no Rio de Janeiro. Eu tive o privilégio de estar nos piores lugares da Baixada Fluminense. Nos piores, com tráfico, tendo que entrar para pregar, para ministrar, para cuidar. Quando caiu o Morro do Bumba lá, nós fomos com uma equipe representando o SOS Global para dar assistência nisso, pregar em vários lugares. E o que não ficou debaixo de terra ficou debaixo d'água. E o tráfico, a gente entrava no meio do tráfico, a gente tinha que entrar com tudo aberto, uma loucura. Mas o que está acontecendo de caos no Rio de Janeiro é porque lá atrás, o Rio de Janeiro bancou a Madonna para fazer um culto a Satanás, a Lady Gaga para fazer um culto ao Deus do caos. E olha o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Então nós estamos em guerra o tempo todo. Nós tivemos sexta-feira ungindo, nós fomos jantar, meu Deus, comemos um berute que vai ter no céu, louvado seja o nome do Senhor, o pastor me levou a um lugar abençoado, né? E aí a gente veio aqui para a igreja, estavam ali os juvenis, uma célula de juvenis com dezenas de juvenis.
E ali no final a gente ungindo eles, eu, pastor Ricardo, orando com eles. Ontem a gente ministrando jovens, muitos jovens sendo destravados no seu destino em Deus. Eu vi o Hélio, cadê o Hélio? Está aqui, né? Está lá visitando e veio hoje, eu dei de presente para ele, para a avó dele também. Fica firme, viu? Deus tem um propósito muito grande para você. Viu, Hélio? Em nome de Jesus, não fica envergonhado não, isso é uma benção. Viu? Então, queridos, eu quero dizer uma coisa para você, nós estamos em guerra. Estamos orando por essa onda, né, de morte que está acontecendo. Eu lembro que lá em Paranaíba começou uma onda de suicídio toda semana. Foram 14, 15. Vocês terem ideia, uma loucura. Crianças. Gente, e nós fomos lá fazer um ato profético e cessou. Da mesma forma que naquela célula de juvenis eles começaram a orar, eu creio que cessou. Todo espírito da célula tem que bater em retirada em nome de Jesus. Sabe, nós estamos em guerra, queridos. Nós não podemos nos distrair, nós estamos em guerra. Então, o tema dessa noite, eu não mostrei a minha família só, né? Que é a minha filha única, não podia ter filhos e ela nasceu de forma natural, não foi o Espírito Santo não, o Espírito Santo foi Maria, fui eu. Só que a gente orou, Deus me desentupiu, eu já contei essa história para vocês. E o maior milagre dessa foto é o Dudu. Não sou eu, não é a Rosana, não é a Carol, é o Dudu, porque eu batizei essa família e não sabia que ele ia ser meu genro, porque se fosse batizar por imersão, 15 minutos até ver Jesus face a face. Esse é o maior milagre vivo nessa foto. Um casal que ama Jesus, são casadinhos, lindos, amam Jesus, estão na obra. Então essa é a minha família. Mas vamos para o nosso... Você vai receber as nossas redes, se conecta com a gente, segue as nossas músicas no Disney, Spotify, e esse é o tempo. Esse é o tempo de ministração para essa noite. Então vamos ler todos juntos o que está escrito? Vamos lá? Há um novo mover para a tua história. Essa é uma igreja profética, apostólica, abençoada. Ser metodista, crente, cheio da palavra de Deus e do fogo do Espírito. Então agora com cara de leão, não de gatinho, um cara de leão. Você vai dizer para a tua irmã que está do lado, para o irmão que está do lado, vai profetizar e vai dizer, há um novo mover para a tua história. Diga isso. Amém? Você pode abrir a sua Bíblia se desejar, também vamos projetar o próximo slide, pode colocar contexto. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, a partir do verso 41. Eu estou aleluiado aqui, viu, irmãos? Vamos dando glória. Vai dando aleluia. Quer sair fortalecido? A Bíblia diz que Abraão se fortalecia dando glória a Deus. Perdão, porque aqui estourou aqui no fone. Depois vocês trabalham aí. Deus abençoe. Pronto, me perdoem, em nome de Jesus. Vamos para a palavra de Deus. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, de 41 ao verso número 46. Olha o que a Bíblia diz, prestem muita atenção. A Bíblia diz assim: então Elias disse a Acabe, o rei, o profeta Elias, a Acabe, o rei: suba, vá comer e beber, porque já se ouve o barulho de abundante chuva. Está entendendo porque choveu muito no final de semana? É profético. Acabe subiu para comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Monte Carmelo. Ali, encurvado para a terra, pôs o rosto entre os joelhos e disse ao seu servo: vá e olhe para o lado do mar. Ele foi, olhou e disse: não vi nada. Então Elias disse: volte. E assim por 7 vezes. Na 7ª vez, verso 44, o servo disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão de um homem. Então Elias disse: suba e diga a Acabe: apronte o seu carro e desça, para que a chuva não o detenha. Em pouco tempo, o céu escureceu, com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, que cingiu os lombos, e correu na frente de Acabe até a entrada de Jezreel. Diga: há um novo mover. Coloque a mão no coração e diga: para a minha história. Diga: há um novo mover para a minha casa. Pode colocar aqui. Nesse exato momento, quando Isaías teve uma percepção espiritual, teve uma visão. Os anjos estão lá nos céus declarando uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Olha o tempo verbal. Toda a terra está cheia da sua glória. Em outras palavras, nesse exato momento, os anjos estão declarando uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Poços de Caldas está
cheia da sua glória. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. A igreja metodista em Poços de Caldas está cheia da sua glória. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. A tua casa, a tua família está cheia da sua glória. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. A tua vida está cheia da sua glória. Preste muita atenção. Essa é a realidade dos céus. Por isso que quando Jesus está ali, ensinando, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, no Monte das Bem-aventuranças, chega um momento que os discípulos dizem, ensina a gente a orar. Então Jesus ensina a oração que nós denominamos, chamamos, que começa assim, Pai Nosso. E chega um momento que Jesus diz assim, venha o teu reino, o teu governo, seja feita, seja estabelecida a tua vontade na terra, como ela está estabelecida no céu. A nossa oração nessa noite, estamos em guerra, os irmãos estão entendendo? É que o que está sendo declarado nos céus, venham sobre a terra. Faça o céu descer. Vai ficando junto comigo, aleluiada, aleluiada. Porque já existe uma realidade nos céus. Talvez você está no momento da tribulação. Eu lembro de um irmãozinho lá da igreja, que te falava, e aí, irmão, como que você está? Tribulação, 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 tribulação. Gente, aquele irmão que você vai conversando com ele, você vai murchando. Você vai na casa dele, a samambaia murcha. O chuveiro, a resistência queima. O cachorro fica correndo atrás do rabo o tempo todo. Trinca o vidro. Feijão queima. O arroz empapa. Mas quando nós começamos a trazer a realidade dos céus, eu não sei em que estação você está. Mas eu sei que a Bíblia declara, o inverno passou, a primavera chegou. Tem uma nova estação de Deus para a tua história. Isso já é uma realidade. Mas nós temos que entrar em consonância, nós temos que entrar em harmonia com a palavra de Deus. Então, quando nós estudamos esse texto nos originais, eu aprendi muitas coisas. Mas o primeiro princípio é este. Mostre para mim, por favor. O primeiro princípio é este. Tudo isso você vai receber em PDF. Não precisa nem anotar, mas anote que Deus fala com você também. O sobrenatural sempre estará acima do natural. O sobrenatural sempre estará acima do natural. Mostre para mim. O texto começa dizendo, então Elias, o profeta, que significa o quê? A boca de Deus, aquele que vem em nome do Senhor, ele diz a Acabe. Quem era o Acabe? O rei mais perverso que houve em Israel. O rei mais satanista, que ainda casa com uma mulher diabólica chamada Jezabel. Que tinham profetas específicos para ficar o tempo todo fazendo macumba. Mandingas, pessoas sendo sacrificadas, cultos pagãos, alto flagelo, muito sangue derramado. Então Elias chega diante da maior autoridade de Israel aqui na terra. Mas quem era a maior autoridade nesta cena era Elias. Queridos, nós não temos que nos preocupar tanto, sim nos preocupar, mas não nos preocupar tanto com os governos dessa terra, e sim sermos a igreja gloriosa que está acima dos governos. Que quando ora, Deus move os céus e a terra. Que quando ora, Deus transforma luto em júbilo, tristeza em testemunho. Então esse é o primeiro princípio. Por quê? Olha o que Elias diz a Acabe. Daqui a pouco você vai entender o que é dizer. No português, dizer é falar, mas não é isso que ele estava fazendo. Disse Acabe, olha o que ele disse, 3 expressões: suba, coma e beba. Diga comigo, suba, coma e beba. Elias não disse, Vossa Excelência, não sei se o senhor vai gostar do que eu vou falar, mas se puder, faz aí uma análise. Não, ele deu uma ordem, você vai entender isso agora na palavra. Suba, coma e beba. E o que aconteceu com Acabe? Verso 42, Acabe subiu e foi comer e beber. Enquanto isso, a Bíblia diz que a minha comida, disse Jesus, a minha bebida, é fazer a vontade daquele que me enviou. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então ele dá uma ordem para o rei acata, exatamente, sobe, come e bebe, ele subiu, comeu e bebeu. Mas Elias subiu até o alto do Monte Carmelo, o mesmo Monte Carmelo onde Deus mandou fogo. E antes de mandar fogo, ele restaurou o altar. Porque não tem como fogo descer na tua e na minha vida antes de te restaurar o altar.
E o que acontece? Ali encurvado, ele ficou ali em oração, em clamor. Era um momento de guerra espiritual, você vai entender isso no texto. Mas olha que interessante, quando nós vamos para o original, este verbo dizer, mostre para mim, por favor. É o verbo grego, o verbo hebraico, amar. Essa palavra amar, dizer, significa não só que ele falou, mas Elias, quando olhou nos olhos de Acabe, ele declarou, ele anunciou, ele deu uma ordem, ele comunicou algo do céu, ele afirmou algo que Deus estava falando com ele. É um desejo do coração de Deus, uma intenção do coração de Deus. Ele falou o coração do rei, por isso que o rei nem titubeou, ele subiu, porque naquele momento o rei viu que não era Elias, era Deus dando uma ordem para ele. E aí o que acontece? Dizer significa publicar, proclamar, determinar. E significa, inclusive, cantar, recitar, fala de poesia, fala de música. Porque a tua guerra vai se tornar uma canção em nome de Jesus. A tua guerra vai se tornar uma canção. Nós precisamos ser seres sobrenaturais. Nós somos um espírito que está dentro de um corpo. Não é o contrário, que possui uma alma. Nós somos seres espirituais. Nós viemos de Deus e voltamos para Deus. O corpo muda. Como muda? A alma, a mente, o coração, os desejos, os desígnios, os propósitos, eles mudam conforme as estações. Mas a nossa vida espiritual, a única coisa que nós temos que ter é o que Oséias disse. Oséias 6,3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Eu louvo a Deus que você venceu a chuva, você venceu a preguiça. Que é gostoso, queridos. Uma chuvinha. Comer uma pipoca, talvez tenha alguém que está me assistindo que não veio, porque é mais gostoso na coberta, mas desliga o iFood agora em nome de Jesus. Fica na Bíblia. E vai dando glória aí para o teu vizinho saber que você é crente. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, queridos. Nós somos seres sobrenaturais, eu estou aqui ativando uma nova estação na sua vida. Não eu, é o Senhor em mim, é tudo sobre Ele, mas eu sei qual é a minha porção que eu carrego no Senhor. E esse texto, ele fala exatamente isso. Elias não disse assim, seu rei, por favor, com aquela voz... Não. Com o inferno, a gente tem que dar autoridade ali na hora. Falar de autoridade. Eu lembro quando a pastora Zenete foi na nossa igreja e ela contou uma coisa muito interessante. Com Satanás e com os demônios e com o inferno, é que nem aquele cachorrinho do vizinho que vem sempre te encher. Não adianta você falar, sai cachorrinho. Sai cachorrinho. Vai Lulu. Faz assim, ó. Ninguém se assuste. Faz assim. Sai! Irmãos, já falei, ninguém se assuste. Criança, fica ligada comigo. Hoje vocês estão com o pastor aleluiado aqui. Nunca mais esse cachorro volta para te atormentar. Entendeu qual é a postura do crente? A gente não fica rodeando o pecado, amaciando o pecado, chamando o pecado de deslize de 5 minutos. O pecado tem que chamar pelo nome, e tem que ter confissão, arrependimento, tem que ter lágrima, pelo menos o coração chorando, rasgando. E mudança de vida. Então Elias deu uma palavra sobrenatural, porque o sobrenatural sempre estará acima do natural. Aquilo que você tem que passar de lutas, começa a profetizar. Deus, eu creio que o Senhor tem uma porta aberta que ninguém fecha. Começa a orar a palavra. Começa a dizer, eu sei que aquele que começou a boa obra na minha vida, ele é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu sei, Senhor, com os Efésios 3:20, falei Filipenses 1:6, que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que eu estou pedindo, de tudo que eu estou pensando, segundo o Teu poder que opera em mim, em nós, que eu carrego. Deus te plantou em algum lugar onde eu não fui plantado, o pastor Ezequiel não foi plantado. Crianças, prestem muita atenção. Vocês não estão aqui em vão, porque é pastinha descansar, não. Precisam. Nós precisamos dar uma viagem para o Beto Carreiro para eles descansar. Está bem longe daqui. Eu falar dízimo, mas vai ficar muito caro para a igreja. Está em construção. Irmãos, porque criança é uma bênção, não é? A gente ora para ter criança, né? Então, criança, quando vem, a alegria chega e a paz vai embora, não é? Mas eu digo para vocês, queridos, crianças que estão aqui, vocês têm que ser crianças de Jesus. Vocês têm que ser aquelas que oram pelos amiguinhos, que oram pelos professores, aquelas que falam de Jesus para os seus amigos. Nós somos seres sobrenaturais. Jovens, adultos, homens e mulheres, nós estamos aqui para sermos ativados nessa noite para uma nova estação. Somos nós que vamos declarar, vai acontecer em nome de Jesus. Se Deus fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus, mas o mais importante é que quando Ele fecha uma porta, é porque Ele vai abrir uma porta maior ainda.
Mas eu profetizo que aonde você está sofrendo e lutando, você vai testemunhar em nome de Jesus. Então esse é o primeiro princípio. O sobrenatural sempre está acima do natural. Haja dessa maneira. Tenha essa postura de guerra. Mas segundo princípio, por favor, querida, posse para mim. O segundo princípio é esse. Ouça, meu irmão, ouça, minha irmã. O que ninguém ouve. Efatá, abram-se os seus ouvidos espirituais essa noite. Nós somos seres espirituais que temos que nos mover no Espírito. Sermos guiados pelo Espírito, com discernimento espiritual. É verdade, por exemplo, como psicanalista, eu tenho as ferramentas, eu tenho todo um protocolo, mas aqui dentro tem um Espírito Santo que começa a motivar e a pergunta certa vem, a palavra certa encaixa. Por quê? Porque nós somos seres espirituais. Todas as outras ferramentas são de Deus, mas em primeiro lugar, a maior ferramenta que a gente tem não é uma graduação, é uma pessoa chamada Espírito Santo que habita em nós. Ele está aqui, sejamos cheios do Espírito, não apaguemos o Espírito, diz a palavra. Então, sabe, queridos, nós temos que ser aqueles que ouvimos aquilo que ninguém ouve. Vamos para a Bíblia novamente. Continua, por favor. Verso 41 diz assim: Então, Elias disse a Acabe: Suba, vá comer e beber, porque o que está sublinhado? Quem não conseguiu ver por causa das pilastras, diga, já se ouve. Vamos lá, todo mundo? Já se ouve. Já se ouve o barulho de abundante chuva. Ele ouvia o que ninguém ouvia. E agora você vai entender, quando você vai para os originais comigo, a palavra barulho é uma palavra hebraica que se chama kol. Pode mostrar, por favor. Essa palavra barulho significa que ele começou a ouvir um ruído, mas ele começou a ouvir uma boa notícia, uma proclamação, um estrondo. Ele começou a ouvir uma voz. E interessante que kol significa chamar em voz alta, para que não tenha dúvida. Mas é interessante que essa palavra kol, no original, é o som produzido pelas cordas vocais de Deus. Está entendendo por que a gente tem que ir para os originais? Porque quando a gente vai para os originais, amplia. Meu Deus, você vai receber tudo isso, fica tranquilo. Aquilo que eles estavam ouvindo era o próprio Deus dizendo, vai acontecer. E eu profetizo que os teus ouvidos espirituais vão se acender nesta noite. Se despertar. Para você ouvir aquilo que ninguém ouve. Eu digo assim, eu gosto muito daquela cena do Papaléguas. E daqui a pouco eu vou falar isso no texto. Não estou dizendo aqui que eu estou com heresia, tá? Vou orar aqui para a unção do Papaléguas, nada disso. Mas aquele desenho do Papaléguas, nunca o coiote conseguiu pegar o Papaléguas. O Papaléguas fazia episódio após episódio. A gente ficava na expectativa, hoje vai. E não. A gente ouve em Deus aquilo que ninguém ouve. A gente acelera. Eu quero profetizar, toma posse. Um acelerar de Deus na tua história. Interessante que kol é o rugido do leão. O rugido do leão. Como diz aquela canção, que ruja o leão. Com a palavra forte, né? Uma canção profética, canção de guerra. Sabe, irmãos, nós estamos aqui em guerra, mas não para você ficar preocupado. Porque o general da batalha, o leão da tribo de Judá, ele já venceu. E como Paulo diz, nós já somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Mas nós estamos em guerra, temos que ter postura de guerra. Não deis lugar ao diabo, disse a palavra. Então, interessante que esse barulho é muito mais do que um ruído. Olha que importante a gente entender o que significa kol. Era a própria corda, as cordas vocais, pregas vocais de Deus, declarando que algo iria acontecer no mundo espiritual, e aí então iria se trazer a existência aqui na terra. Mas é interessante que barulho era esse? Um barulho de abundante chuva. Mostre para mim, querido. Ramon Geshem significa um forte aguaceiro. Está entendendo o mistério? Porque esse final de semana foi de forte aguaceiro. Um toró, uma comoção, um alvoroço, um tumulto, uma agitação de uma multidão como de um exército. É um tempo de multiplicação e de riqueza. Ou seja, eu profetizo e eu consigo ouvir aquilo que ninguém aqui na terra ouve.
Ou seja, nós somos crentes em Cristo Jesus, cheios do Espírito. Nós começamos essa noite a ouvir uma palavra que Deus está trazendo para você e para mim, dizendo: acontecerá um alvoroço. Não é para ficar mais bonita essa igreja. Já começa, porque eu já falei uma vez, começa a preocupar em estender essa tenda. Eu já preguei isso. E está estendendo, mas quero dizer uma outra profecia. Anote. Já começa a preparar para o segundo culto. Vai ter 700, mais 700. Começa a... Tem estádio da Caldense ainda? Vamos lá para o estádio da Caldense. Sabe, querido, eu quero dizer uma coisa para você. Há um mover de Deus. O mundo só vai piorar, mas a igreja está sendo preparada para arrebatamento. E a igreja será gloriosa. Nós temos que nos mover em Deus. Deus tem coisas grandes para pós de casa. Eu estou olhando aqui para as chamas vivas da glória de Deus. Um povo santo que está debaixo desse poder do Espírito Santo. Nós estamos em guerra, a nossa postura tem que ser esta. Como de um exército. De um exército que marcha. E marcha firme. Porque o diabo é diabo. É esse Didi, esse vermelhinho, esse Lulu. Ah, que terrível. A Bíblia diz que ele quer ser um leão. Ele até finge, e brama, como um leão, ao derredor tentando tragar a gente. Mas quem está ao redor muito mais perto é o anjo do Senhor. E quem é o verdadeiro leão da tribo de Judá é o Senhor Jesus. Você não precisa ficar com medo do inferno, viu, queridos? Crianças, não precisa ficar com medo do diabo, não. Você não faz coisa errada que ele gosta, aí ele te abraça. Mas, eu digo para vocês, se nós andarmos no Senhor, e se tem alguma área da nossa vida que precisa se alinhar, nós vamos participar da ceia, vamos já começando desde já a nos autoexaminar. Eu não vim aqui para apontar o dedo, eu vim aqui para olhar para dentro de mim. Porque a minha postura tem que ser de um exército. Você sabia? Eu vou agora falar uma coisa. Eu prego em tudo que é lugar. Já preguei em Só o Senhor é Deus, Deus é amor universal, já preguei em presbiteriana, que até a mosca para assim. Né? Mas, viu, pressão. Lá eles falam muito assim, dá lugar ao Espírito Santo, dá lugar a Deus. E eu vou te ensinar que tem um lugar que a gente tem que dar para o diabo. Não é heresia, fica tranquilo para vocês aqui. Ó. Eu nem vou pedir para você falar para o seu irmão, dá lugar ao diabo, porque a gente vai ficar até... Meu Deus. Sabe qual é o lugar que o diabo precisa conhecer na nossa vida? O quanto a gente calça. O número fica embaixo do nosso sapato. Porque Paulo diz aos romanos que em breve Satanás será colocado debaixo dos nossos pés. Vamos lá, já começa a mostrar para ele qual que é o resultado dele. Dá lugar ao diabo, vamos lá, mostra para ele o lugar dele. Isso aqui, ó, debaixo do seu pé. Debaixo do seu pé. Então aproveita e levanta as mãos para aquele que é digno e dê um glória a Deus, dê um aplauso ao Deus vivo. Aleluia. E dê esse lugar ao diabo. Dê a honra dele ser pisado na cabeça pelos seus pés. Porque essa é a tarefa da igreja. Marchar como exército. Então, se você é criança, às vezes você está no escuro e começa a ter um medinho, você fala, eu não tenho medo de escuro porque Jesus é a luz do mundo, eu também sou a luz do mundo. Vai embora, medo, em nome de Jesus. É assim que a gente tem que se portar. É assim que a gente vai se mover. Eu posso ouvir um glória a Deus da Igreja Viva? E é muito interessante, mostra o texto, que então ele começa a dar um treinamento para o seu moço. Já que eu estou ouvindo, agora você vai começar a ver o que ninguém vê também. Então sobe, imagina esse moço subindo. Irmãos, não tinha elevador, não tinha estrada. Irmãos, eu já estive lá, não é tão fácil não. E hoje está muito bonito lá, porque os turistas vão lá. Imagina isso há milhares de anos. E ele sobe e desce e diz, eu não estou vendo nada não. Sobe de novo. 7 vezes. Deus está chamando aqui moços e moças para serem obedientes, subir o quanto for necessário, até que veja. E na 7ª vez, ele deu uma medida, acho que com a mão assim, e disse assim, estou vendo uma nuvem, do tamanho da mão assim. Ó. Então, ele começou a ser ativado, esse moço, a ver o que ninguém via. Então, você está sendo chamado nessa noite para ouvir o que ninguém ouve e para ver o que ninguém vê. E muito interessante, pode mostrar, querida, por favor, próximo slide. A Bíblia diz que se levantou do mar uma nuvem pequena. Se levantou do mar uma nuvem pequena. Interessante que
às vezes a gente pede a Deus algo, a gente acha que vai ser sempre glorioso, um meteoro da glória que vai vir. Não. Deus faz o extraordinário no ordinário. Deixa eu te contar um segredo meu. Acho que eu não contei. Se contei, algumas pessoas são novas, vão conhecer pela primeira vez. Lá no Mato Grosso do Sul, um pedacinho já quase do Pantanal, onde nós morávamos, então a gente via os animais in natura, voando, sem gaiolas. E dentre os animais, o que me fascinava e me fascina é o tucano. E ele vai com a asa assim, para. E aquele bico amarelo, laranja, vermelho, lindo. E eu sempre me entusiasmava quando eu via. E começou a acontecer uma coisa interessante. Toda vez que eu saía de viagem, podia ter passado 5 minutos antes, 5 minutos depois, você concorda? Na hora que eu estava na estrada, o tucano passava. E eu me derreti. E certa vez eu ouvi no meu espírito Deus dizendo, sabe por que eu faço a sincronia do tucano passar bem na hora que você está passando? Porque me faz muito feliz te ver feliz. No ordinário, Deus fez um extraordinário. E, queridos, eu lembro de saindo da Castelo Branco, São Paulo, poluição, passa o tucano. Vindo para cá, o que passou, meu amor? O tucano. Você concorda comigo que ele podia ter passado 5 minutos antes, 5 minutos depois? Mas Deus faz uma sincronia para me deixar derretido. É no ordinário que você vai ver o extraordinário. É no ordinário, na ordem do dia, que você vai ver os milagres acontecendo. Pode ser a palma da mão de um homem o tamanho da nuvem. Mas este é o sinal, como diz a canção, que a abundante chuva vai descer sobre a tua história. Então profetiza sobre a vida da pessoa que está do seu lado. Deus vai fazer o extraordinário. Na ordem do dia, na sua vida. Por isso eu vou terminar. Terceiro princípio. O levante é o prenúncio da manifestação da glória. Já aconteceu de você começar a orar e a coisa piorar? Quem já passou por isso? Eu já. Tem gente que fala assim, será que eu continuo orando? Porque só está piorando? Mas o levante, o piorar, é sempre o prenúncio de uma glória de Deus que vai descer sobre a terra. Vamos para o texto. Vamos lá? A Bíblia fala que em pouco tempo o céu se escureceu, em outras traduções se enegreceu, e se tem alguém ainda que não gosta da língua portuguesa e quer fazer coisa política em cima de enegreceu, escureceu, eu continuo sendo fã da língua portuguesa, tá, queridos? Tá bom? Hashtag pronto, falei. Ai, ficou chateado comigo? Me perdoa, querido. Eu estou no lugar de fala. Eu sou gordo, eu sou negro, eu sou beiçudo, enfim, eu sou um monte de coisa, né? Então, assim, eu estou nos meus lugares de fala. Então, por favor, me perdoa. Se não me perdoar, não vai para o céu. Eu já estou livre, tá bom? Então, em pouco tempo, o céu se escureceu, ou se enegreceu, com nuvens. Então, chega a nuvem, e depois chega o vento. E então caiu grande chuva. Deixa eu te explicar isso nos originais. Passa para mim, por favor. Interessante, por que a gente precisa nos originais? Porque a palavra céu, chamé ou chamaim, significa firmamento, mas significa a morada de Deus e o mundo espiritual. Ao ponto que quando você vai na King James Version, ali não está sky, firmamento. Está traduzido por heaven. Esse texto não está falando de céu humano. O ordinário, ele só mostra o que está acontecendo no sobrenatural. Em algum momento, rapidamente, o céu espiritual começa a se enegrecer. Começa a acontecer uma batalha. Lembra quando Jesus morreu? O que aconteceu com o céu? Exatamente a mesma coisa. Pegou ou não? E quando você vai para o hebraico, a palavra escurecer ou enegrecer, que é a palavra kadar, significa que o céu mergulhou em luto. O céu foi levado, a prantear, entrou em guerra. É isso que significa kadar. Não era só uma nuvem que ficou cinzenta. O mundo espiritual começou a entrar em guerra. Nós estamos aqui, você está ouvindo a palavra de Deus sendo liberto, sendo ativado, sendo curado, sendo restaurado, sendo edificado. Você acha que o inferno não está se movendo? Mas as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja. Mas nós estamos em guerra. Ali era o tempo todo o profeta falando.
a boca de Deus. Então o mundo espiritual começou a entrar em guerra. Mas o mais lindo é que essa nuvem cinzenta, escurecida, enegrecida, já começou a entrar em luto. Porque eu fico imaginando, queridos, a hora que Jesus morre, a festa que fizeram no inferno. Chegou centos e centos de salgadinhos, cachorro-quente, bolo, daqueles antigos, né? Com bastante abacaxi, com bastante, como que é aquele outro roxo lá? Ameixa. Aqueles bolos que a gente levava, né, Tupperware para casa, comia 2 anos seguidos, usava para outro aniversário. E, de repente, eles começam a ouvir lá no inferno um barulho. O colo. Era o barulho da pedra sendo removida. Aquele que estava morto ressuscitou. E aí o salgadinho lanchou. O refrigerante. Qual que é o nome? A gente comeu pizza com a liderança, sabe? Aí eu falei assim, qual que é o nome do refrigerante ruim? Tem um nome grande, assim. Não tinha um nome assim, São João del Rei, alguma coisa assim, não tinha um nome assim. Enfim, eu nem vou falar que tem algum representante aqui, vai ficar chateado. Mas enfim, irmãos, acabou o gás do refrigerante, a água ficou enlameada. Gente, é exatamente o que aconteceu aqui com Elias. Começou a entrar em luto. E mostre para mim, de repente, chega a nuvem, abre. Uma nuvem escura e densa, que é uma névoa, que é uma escuridão, trevas. Olha a coisa só piorando. Começa então o inferno a entrar em luto. Começa a coisa a ficar feia. Mas depois, da nuvem, vem o vento. E a palavra vento é a palavra ruach. A mesma palavra usada para o Espírito Santo. Quando você vê lá em Gênesis 1, o Espírito de Deus, ruach. Essa palavra significa ar, vida, vigor, entusiasmo, coragem, movimentação. Como eu disse, é o próprio Espírito Santo, um espírito profético, um vento que impele o profeta a instruir ou admoestar, o vento que concede energia para a guerra, o vento que capacita os homens com vários dons. Essa palavra ruach tem todos esses significados em Strong. Queridos, ainda que tenham nuvens cinzentas, ainda que o céu se escureceu na tua história, nessa noite, lembre-se que tem um vento. Tem um vento que vai te dando um novo ar, um novo fôlego, um novo entusiasmo, um novo vigor. É o próprio Espírito Santo dizendo, as tuas lutas já foram cravadas lá na cruz e o meu mover vai levar embora essas lutas e você vai testemunhar a minha glória. Não fique chateado com o que eu vou dizer, mas eu e você, não é só você, a gente facilmente esmorece diante das lutas. Mas essa é uma noite para a gente ficar firmado na rocha, porque sempre a última palavra é do Senhor. Não coloca um ponto final onde Deus está colocando um ponto e vírgula. Deus está escrevendo uma nova frase no curso da tua história nessa noite. O vento do Espírito está nesse lugar soprando. E, enfim, vem então uma grande chuva, o resultado do mover do Espírito. A palavra grande chuva, que é a palavra Gadol, Geshem, significa que está chegando na tua história, no mundo espiritual, um grande aguaceiro em magnitude, em extensão, em intensidade e em importância. Coisas grandes, coisas importantes, algo grandioso, algo maior, algo que vem com excelência, vai acontecer na tua história em nome de Jesus. E o texto termina com algo sobrenatural. A Bíblia fala, mostre para mim. Isso, obrigado. Que a mão do Senhor veio sobre Elias. Lembra que Elias disse, pega o teu carro, pega a tua Ferrari e voa. Seria isso mais ou menos, a carruagem do rei. E a Bíblia diz que Deus toma Elias como num redemoinho e leva ele. E ele chega antes. Isso está na tua Bíblia. Isso aqui não é alegoria, isso é realidade. Da mesma forma que você vê Felipe do nada, Deus faz coisas sobrenaturais no ordinário. Nós estamos aqui num culto, viemos aqui glorificar a Deus, viemos participar da ceia daqui a alguns minutos.
Mas na ordem do dia tem uma palavra que vem do trono de Deus, das cordas vocais de Deus, um rugido do leão da tribo de Judá. Quero pedir que o Ministério do Louvor venha, aquilo que tiver no coração, cantem. E eu quero dizer uma coisa para você, nós vamos orar agora, por quê? Deus quer fazer com que você acelere a tua história. Lembra do Papaléguas? Bibi. Não vou mandar você profetizar para o seu irmão Bibi, né? Mas é o que Deus vai fazer com você. O coiote nunca vai te pegar. Porque o Senhor vai acelerar os teus passos. Você vai sempre estar uma semana na frente. Deus vai te tirar da mesmice, da inércia. Deus vai te tirar de onde você está para te levar aos lugares altos em nome de Jesus. Por isso, nessa noite, nós aprendemos que o que aconteceu com Elias, pode mostrar, que dentro de uma chuva da glória de Deus, Deus habilitou os pés dele para chegar antes. É o Deus que vai habilitar os teus pés essa noite. Feche os seus olhos. Enquanto o Ministério de Louvor vai declarar uma canção, eu quero pedir que aqueles e aquelas que estão passando por guerras, e nunca menospreze a guerra que você está passando. Tem gente que tem até vergonha de falar, eu estou passando um negócio, mas tem até vergonha de falar porque não é tão grande, tem tanta gente pior, não. A tua guerra é a tua guerra. Mas há um vento do Espírito neste lugar, há o próprio Espírito que veio ao nosso encontro, que habita em nós, que sopra para longe toda escuridão, que faz o diabo tremer, que faz o inferno entrar em luto. Porque essa é uma noite onde Deus veio ao teu encontro para nos habilitar, a mim e a você, para sermos, em primeiro lugar, aqueles que são sobrenaturais, que vão sempre estar acima do natural. Aqueles que ouvem o que ninguém ouve, aqueles que veem aquilo que ninguém enxerga. E aqueles que ainda que estão passando por lutas e parece que só vai piorando. Este levante é o prenúncio da glória de Deus, da abundante chuva, da grande chuva que Deus vai derramar na tua e na minha história.